E aí, galera do End, bom dia. Vamos começar aqui hoje. Me ocorreu a ideia de falar um pouco sobre os princípios físicos que estão envolvidos aí nos ensaios não destrutivos. É, Ao longo desse período meu de experiência com ensaio, lá se vão aí quase 15 anos, eu percebo que eu encontro muita gente prática e eu, adoro os práticos, né? O saber prático, ele é um saber valiosíssimo, né? É o saber de quem coloca a mão na ferramenta, quem coloca a mão no trabalho, quem pega o aparelho lá e vai desenvolver, destrinchar um problema imediato. Então, esse saber aí, ele é, assim, respeitável ao máximo. É, e eu vou fazer hoje aqui um contraponto a esse saber. Na verdade, não é uma coisa conflitante, é apenas um contraponto que eu quero colocar aqui, porque também ao longo dessa experiência como físico, também, eu sou, para quem não me conhece aí mais de perto, eu sou formado em física. E eu me formei em física depois de conhecer, né, depois de ter o meu primeiro contato com os ensaios não destrutivos. E eu digo que isso me ajudou muito, tá? Me ajudou muito. E vou falar um pouco, vou atacar um pouco aqui a teoria que é mostrada, é falada pra gente, porque o saber prático, ele é fundamental. No final das contas, né, no final do dia, o que a gente extrai do resultado do nosso trabalho é o número de inspeções que a gente conseguiu fazer e foi bem sucedido. Então não tem jeito de fugir da prática, acho que ela responde aí de forma muito significativa, certamente mais do que 50%, 60% aí do núcleo duro do nosso trabalho. Porém, a teoria, ela é para mim um grande diferencial, no sentido de entendimento do fenômeno. Tá? Entender o fenômeno é algo interessante, é algo bacana, é algo que ajuda muito a desenvolver também mais o conhecimento prático. E diferente do que vem sendo veiculado para a gente, né, normalmente o que acontece? A gente, ao estudar a teoria do ensaio, para quem teve a oportunidade aí de fazer uma qualificação, de estudar, ter aula formal, normalmente a teoria ela começa com a história do fenômeno. Pô, nada contra, legal pra caramba. É interessante, como cultura geral, a gente saber a história do fenômeno. Porém, para o cara prático, para o cara que está precisando aí ir para o campo, resolver problemas, isso daí acaba, né, gerando uma antipatia do técnico, porque ele pensa o seguinte: pô, isso está tomando meu tempo, isso não serve para nada. Para o cara, então, que já tem um conhecimento prévio e algumas qualificações, né, alguns processos de certificação já exigem conhecimento prévio, isso já gera uma antipatia de cara. O cara já sabe, fala, pô, eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu preciso aprender, eu sei que o que eu preciso aprender pô, assim, totalmente calçado na parte prática. Então eu vou ficar aqui estudando teoria, história da coisa, né? Então isso gera uma antipatia automática pelo técnico. Faço aqui uma ressalva, né? Contar a história do fenômeno é uma coisa. Entender a teoria, a lei física que está por trás é outra, né? E o quanto isso pode nos ajudar. Por que eu falo isso? Né? Ao estudar estatística mais profundamente, ao estudar matemática mais profundamente, a gente tem uma dificuldade enorme. Na verdade, vai um outro ramo da ciência aí para descrever fenômenos que a gente, infelizmente, ainda não tem um modelo, ainda não tem uma lei física e provavelmente nem terá. No ensaio não destrutivo, né, nos ensaios não destrutivos, esses fenômenos existem, essas leis existem. Então, por que a gente não vai se valer delas? Tá? Ao contrário, a gente deve entendê-las profundamente, né, entender com profundidade, para justamente poder tirar o proveito disso. Tirar o proveito disso usando na parte prática. Então, sem mais me alongar, vou falar aqui dos princípios físicos envolvidos nos 5
né, nos 5 principais ensaios não destrutivos que a gente tem. Tá? O primeiro deles é o ensaio por líquido penetrante, e o ensaio por líquido penetrante, ele tem por princípio físico básico o princípio da capilaridade. O que é o princípio da capilaridade? O princípio da capilaridade é a capacidade que um material tem de se infiltrar, né? De se infiltrar no outro. E como é que a gente usa isso para fazer o ensaio? A gente usa com líquido, né? Então a capacidade que um líquido tem de se infiltrar num material, né? Num material sólido, né? Esse dueto líquido-sólido é o dueto mais eficiente que a gente tem. Por quê? Se eu for usar um sólido penetrando no outro sólido, a gente já sabe de maneira óbvia que já é mais difícil, né? Algo sólido penetrar em outro sólido. Usar gases também, né? Gás penetrando em sólido. O gás penetra, mas ele também escapa, né? Então existe até um fenômeno da termodinâmica que é a fugacidade, né, que é justamente a capacidade que um gás tem de fugir de um determinado recipiente. Então, a melhor conjugação que tem é um líquido penetrando no sólido. E o ensaio por líquido penetrante se vale desse fenômeno, né, o fenômeno da capilaridade, a capacidade do líquido penetrar o sólido. E aí isso tudo vai ter a ver com viscosidade, a forma como se aplica, a temperatura ambiente. Tudo isso vai ser variável, por quê? Porque eu quero que o líquido penetre no sólido e ele permaneça lá. E com uma outra condição, quando eu coloco um líquido para penetrar no sólido, eu fico com resíduo. Então eu preciso remover o resíduo. E aí fica de informação aqui, sempre eu tenho que ter como objetivo essa capacidade do líquido penetrar no sólido e também de eu conseguir remover o resíduo sem o líquido que penetrou no sólido ser, né, removido. Então, reparem que tem uma situação aí especial que é uma situação ótima, né? Eu tenho que penetrar bastante, até num lugar muito pequenininho, e não posso tirar esse líquido, porque é justamente esse líquido que vai servir para eu examinar a minha peça. Beleza, pessoal? Então, esse contexto eu queria deixar aqui de informação e fechar ele agora para a gente poder desenvolver no futuro. E a gente vai desenvolver inclusive de forma prática. Tá? Segundo princípio, né, o princípio que rege o ensaio por partículas magnéticas, então esse princípio é o eletromagnetismo, e a gente já precisa destrinchá-lo aqui de cara. Por quê? Porque o eletromagnetismo, a gente já fala dele junto, justamente porque é muito complicado existir um sem existir o outro. O que eu quero dizer com isso? Existir a eletricidade sem existir o magnetismo. Um é praticamente consequência do outro, né? Então, quando a gente estabelece uma corrente elétrica, por exemplo, no material, a gente automaticamente vai estabelecer um campo magnético. E, dependendo das condições, eu vou explicar isso também de forma separada, quando a gente estabelece, né, ou faz um campo magnético interagir com o material, a gente, por vezes, consegue gerar corrente elétrica também. Em especial, esse último fenômeno a gente vai falar daqui a pouco no ensaio por eddy current. Então é o eletromagnetismo. E a gente vai encontrar uma descontinuidade na peça, né? Voltando aqui no líquido penetrante, a gente quer que o líquido penetre para quê? Para desvendar, revelar para a gente uma descontinuidade na peça. Se a peça está quebrada, se ela tem algum problema com corrosão e tudo mais. E, seguindo o conceito, na partícula magnética eu também quero revelar se a peça tem algum problema, alguma fissura, alguma falta de material, alguma descontinuidade. E a gente vai encontrar a descontinuidade às custas do campo magnético. Como a gente não consegue, né, ou é bem mais difícil estabelecer um campo magnético na peça sem a corrente elétrica, então fica aqui o fenômeno é o eletromagnetismo. Tá? E quem vai desvendar a descontinuidade para a gente vai ser o campo magnético. O campo magnético vai nos ajudar aí a revelar. Por quê?
porque quando a gente tem um campo magnético estabelecido na peça, né, numa peça ou no material, a gente vai lembrar lá da tieteteca que se a gente tem um ímã e a gente quebra o ímã, ele vira 2 novos ímãs. Então, numa peça, se a gente tem alguma falta de material, alguma fissura, naquela região onde tem a fissura, eu tenho 2 novos ímãs. Então, vai haver um fenômeno especial acontecendo onde falta o material. Beleza? Então, fica aqui também guardada essa informação para a gente desenvolver futuramente em aula específica para poder a gente aprender isso em um caráter definitivo e a partir daí desenvolver coisas mais interessantes, saídas mais inteligentes aí para os problemas que a gente encontra no campo. Terceiro fenômeno, né, para o ensaio de eddy current, também é o eletromagnetismo. E aí, como eu falei agora no ensaio de partícula magnética, a gente vai revelar uma descontinuidade com o campo magnético. No ensaio por eddy current, a gente vai revelar a descontinuidade pela corrente elétrica ou a corrente parasita, que esse termo, ele não é a tradução literal de eddy current, mas é a tradução técnica melhor que tem para a gente dizer como é que é o fenômeno, né? É uma corrente que a gente gera no material por indução, né? Então a gente gera um fenômeno externo ao material e por indução a gente reflete esse fenômeno dentro do material, que é baseado em eletromagnetismo, mas quem vai revelar a descontinuidade ou a falta de material ou o defeito, né, no limite, vai ser a corrente elétrica. E aí a gente vai lembrar também, esse não é da tieteteca, um pouquinho adiante, né, se a gente tem um fio condutor que por ele passa uma corrente, se a gente corta esse fio, né, a gente torna impossível a passagem da corrente. Mas se a gente seccionar esse fio parcialmente, ou seja, cortar só, né, fatiar ele até a metade, o que a gente tem é, ao ser criada essa falta de fio, né, no corpo do fio, essa falta de material, a corrente elétrica, ao ser estabelecida, ela vai desviar dessa falta de material e vai gerar uma concentração de corrente. Então, isso que acontece, né, esse desvio da corrente, é por quê? Porque a corrente elétrica ela vai tentar passar pelo lugar mais fácil. E entre o lugar que tem fio, né, tem material condutor, e não tem material condutor, onde a gente vai, onde a corrente vai querer passar, onde tem o material condutor, por conta do fenômeno da condutividade elétrica. Tá? O fenômeno da condutividade elétrica ele vai gerar aí outros subfenômenos, por assim dizer, e vai fazer o ensaio por eddy current, o ensaio por corrente parasita, ser talvez o mais versátil de todos que a gente tem, porque dele a gente consegue fazer uma porção de coisas, embora haja uma limitação de grupo de material, porque tem que ser, né, para fazer esse ensaio, tem que ser no material condutor, ele vai ser muito versátil porque vai permitir que a gente descubra bastante coisa. Então, guardemos aqui essa colocação que eu estou fazendo, porque a gente vai desenvolver isso também oportunamente. Quarto fenômeno está relacionado com o ensaio por ultrassom. O fenômeno é a propagação da onda mecânica no material. Né? Onda mecânica, a própria definição dela diz que eu preciso ter um meio para me propagar, e esse meio, preferencialmente, para a gente vai ser o sólido. Né? No momento que eu estou falando aqui com vocês, o microfone está captando a minha voz, então o som está se propagando no ar. Mas o ar está aqui, ó, no ambiente, ele vai mudando de lugar. O líquido também, os líquidos também mudam de lugar, mudam de formato. O sólido não, ele preserva, né? Ele preserva o formato e tem as moléculas bem juntinhas. Então a gente usa o ultrassom, que é uma frequência, né, é um som com uma frequência bem alta, então por isso ele não é audível e é chamado de ultrassom, porque com a frequência alta, o comprimento de onda é bem baixinho, e comprimento de onda baixo se comunica bem com lugares, né, com lugares geométricos, com corpos que têm as moléculas bem juntinhas. Então, o comprimento de onda ele tem que estar relacionado com o lugar onde a onda vai caminhar. Então, o ultrassom ele se
propaga melhor no sólido, né? Ele tem um ganho do fenômeno. O fenômeno ele é vantajoso para a gente, porque com a frequência alta, a frequência sonora alta, isso é gerado às custas de um comprimento de onda baixo, e comprimento de onda baixo, comprimento de onda pequenininho, se comunica com distâncias intermoleculares pequenininhas. Então o fenômeno se estabelece melhor no sólido com o ultrassom. Mas existem ensaios também com onda sonora, tá bom? Então vamos guardar aqui, porque quando a gente usa o ultrassom, né, quando tem o material, ok, a onda vai se propagar. Quando não tem o material, quando tem uma fissura, uma corrosão, a falta de material, obviamente, vai fazer o ar ou o vácuo, né, se colocar nesse espaço. E aí, quando isso acontece, o som vai preferir se propagar por onde? Analogamente, né, vai preferir se propagar onde tem material. Tá? Ele vai se propagar muito melhor, por quê? Porque o comprimento de onda é pequeno e as moléculas estão bem juntinhas. Se tiver ar ou vácuo, né, a distância entre as moléculas já não vai fazer sentido para a onda se propagar. Então a gente vai se valer da propagação da onda no material, da onda mecânica no material. Por último, não menos importante, na verdade não é nem por último, porque existem outros ensaios, eu estou falando aqui hoje só dos 5 principais. Vou falar do raio-x, e o raio-x desses é o mais complicadinho, né? Envolve até outras certificações para o pessoal que vai se enveredar aí por esse caminho, né? Implicações com proteção radiológica e tudo mais, que eu também vou falar oportunamente. Para quem não sabe, também sou supervisor de radioproteção, então essa parte que atende, que está intimamente ligada aos raios-x, eu também vou falar aqui, que é a radioproteção. E o raio-x, ele é uma onda eletromagnética específica, né? Então pode ser raio-x, raio gama, e isso é uma onda eletromagnética específica muito parecida com a onda luminosa, tá? E esse raio-x ele também tem certas qualidades, né, certas características relacionadas com o comprimento de onda que faz ele interagir com a matéria. Se a gente for lembrar aqui da nossa experiência cotidiana, como é que a gente faz, por exemplo, um raio-x de tórax, um raio-x de um braço quebrado, a gente faz incidir o raio-x atravessa a nossa matéria e projeta a imagem da nossa matéria como se fosse uma sombra projetada na parede, né? Na verdade, nem gosto dessa expressão, depois, né, no futuro vou explicar por quê, mas ele projeta a imagem num filme radiográfico e expandindo mais o conhecimento, eu posso projetar essa imagem em vários outros detetores. E aí, o que acontece é o quê? Que o fenômeno físico que está relacionado com isso é o fenômeno da interação da radiação com a matéria. E a radiação ela interage com a matéria de 3 formas principais: efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares. Tá? Não vou entrar no mérito nisso agora, porque isso é física moderna, tá? E merece uma atenção bastante especial quanto a isso. Mas dos 3 fenômenos, o que mais vai interessar para a gente no ensaio por raio-x é o efeito Compton, que é o quê? Como que a radiação penetra a matéria e vai se desviando, né? Vai sofrendo ali um espalhamento dentro da matéria, e o que consegue atravessar a matéria é projetado num filme ou num detetor de radiação. Beleza? Então, quando tem mais material, é mais difícil para a onda passar, para a onda eletromagnética passar. E quando tem menos material, é mais fácil dela passar. E o que o detetor, o filme, mede é justamente a quantidade de raio-x que foi possível de passar pelo material. E aí forma um desenho ali, que é o desenho projetado da peça ou do material que a gente está ensaiando. Guardemos aqui também de novo, para a gente poder tratar disso mais intimamente. E aí, pessoal, termino aqui, a gente já está com 20 minutos, acho que já está com cara mesmo de aula, e é bom que a gente foque nesses fenômenos. E aí eu queria já deixar uma dica aqui. Beleza que a gente cria uma antipatia
pelas teorias, principalmente pela história do fenômeno, que como físico eu tenho extrema simpatia, mas se eu pudesse dar um conselho, dar um toque valioso aqui para vocês, é que se puderem ter oportunidade, e isso a gente não está limitado, porque hoje a gente tem internet a rodo, a gente tem livros também com acesso amplo, eu falaria para vocês atentarem para os fenômenos e tentarem aprender mais sobre os fenômenos. Nos treinamentos que eu costumo dar, eu falo muito de fenômeno e falo muito de fenômeno já atacando a prática, né? Eu ataco a prática com a teoria. E aí eu acabo falando muito de teoria, para não roubar o tempo de qualificação do pessoal. Mas eu costumo falar bastante de teoria, quem conhece aí sabe, justamente porque eu acho que ela vai fazer a gente chegar mais próximo aí do 100%, do estado da arte, da execução de um bom ensaio. Então fica aí o meu toque, né? O meu toque final, o meu toque para vocês, para tentarem se aprofundar nos fenômenos, porque aí a gente pode trocar ideias, né? Tal como a gente troca ideias sobre coisas da prática e principalmente fazer a ligação entre a teoria e a prática e extrair um ganho absurdo disso, tá? Do que ficar decorando ou criando situações muito específicas onde a gente pode atuar. O técnico de ensaio não destrutivo, o profissional de ensaio não destrutivo, o operador, o inspetor, o examinador, eles precisam ser caras versáteis, tá? O ensaio, né, os ensaios, eles mostram pra gente muitos recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos científicos, que é pra gente resolver problema. Beleza, pessoal? Então fica aqui, né, meu segundo vídeo aí que eu posto. Eu não sei se no futuro ele vai estar arrumado entre, né, na segunda posição. É possível que depois, com muitos vídeos, ele seja mais conveniente ele mudar de posição, mas esse conhecimento, esse papo eu precisava ter com vocês. Primeiro, para a gente mediar os assuntos aqui. Segundo, para vocês entenderem mais como é que vai ser a minha pegada, embora não vá impedir que a gente dê pegadas muito práticas, muito focalizadas aí em problemas que a gente encontra no cotidiano, na nossa batalha aí com os ensaios. Beleza, pessoal? Então fica aí meu cumprimento, meu agradecimento a vocês aí que me ouviram até o final, que tiveram a paciência. Pô, tendo a oportunidade, pô, se inscreva no canal aqui, curta um vídeo, recomende para outras pessoas. Vamos tornar esse grupo grande, porque a gente é carente de aprendizado e o nosso mercado é subdesenvolvido e a gente precisa elevar o nível e a grandeza desse mercado para a gente também dar uma vida legal para nós mesmos e para as nossas famílias. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço aí para vocês. Espero ter podido ajudar e fica aí meu desejo aí de que a gente interaja muito mais, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.